Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí? Tranquilo? Tranquilo? Vamos esperar a galera entrar agora. Instagram avisando, comunicando a galera que o pessoal tá chegando, tá chegando, tá chegando. Hoje a gente vai ter uma live. Ok, a galera já entrando, já instalações. Lucas! Hoje a gente vai ter uma live muito bacana. Boa noite, Lucão! Christian, boa noite. A gente vai ter uma live com um cara que é especialista em orçamento. E ainda trabalha na Caixa Econômica. Então, se você acha que a Caixa não tem nada de obra, ele vai falar um pouco pra gente. O Murilo vai estar aqui. Muito bacana. Galera, vem entrando, vem entrando. O Murilo chegou aqui, vou convidar ele. Cara. Boa noite, Fernando! E aí, pessoal? Igor, galera! Então, olha só. Oi, Murilo, boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo por aqui. E aí, pronto para nossa live? Preparado? Prontíssimo, prontíssimo. Maravilha, maravilha. Muito bom te receber, falar com você, viu? Tô muito feliz. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço aí o convite e estamos à disposição aí para poder trocar essa ideia com o pessoal acerca de orçamento, de planejamento, de steel frame, enfim. Vamos falar um pouco sobre um pouquinho de tudo hoje. Vamos aproveitar e falar um pouquinho de tudo. Aproveitar que você é professor, né? Vamos, professor? Vamos, eu sei que o professor nem fala pouco, né? É isso mesmo? Verdade. Até porque quando eu. Tu já teve uma noção, né? Que a gente conversou por áudio, eu gravei um áudio para ti É. de 9 minutos. Nossa, você bateu todos os recordes da vida. Eu juro pra você, aquele ali superou. Eu não tinha visto nunca disso, viu? Mas tranquilo, é muito bom. É muito bom. É bom a gente conhecer a galera do mercado, trocar experiência, né? Eu vejo várias pessoas com medo de trocar informação, né, Murilo? E aí eu vejo que as Exato. pessoas querem guardar numa caixinha, assim, achando que é a coisa mais fenomenal do mundo. E às vezes o coleguinha do lado tá fazendo 10 vezes melhor e ele não abriu olho pra isso, né? Exatamente. E até mesmo hoje é possível as pessoas terem essa noção de quanto é importante a parceria, e eu tenho vários exemplos em relação a isso, né? Uhum. Inclusive aqui entre nós que estamos aqui nas redes sociais, trocando ideia, É observe isso aí. que a gente vai compartilhando, e com certeza, se eu tenho uma classe de engenheiros e arquitetos melhores, a chance que a gente tem de progredir é maior ainda. Então, essa questão de querer guardar conhecimento não leva a nada, né? Quanto mais Não. você compartilhar, mais as pessoas vão querer compartilhar com você e você vai crescer mais e todo mundo cresce mais dessa maneira. Não, isso é fato, isso é fato. E querendo ou não, como é que a gente aprendeu na vida, né? Alguém em algum momento ensinou pra gente. Pelo Exatamente. menos deu um caminho. A gente pode ter batido a cabeça com algumas coisas, mas alguém em algum momento deu um direcionamento pra gente seguir, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. Não, Murilo, vamos começar? Fala. eu até costumo brincar que quando eu Ah, terminei a faculdade, eu peguei todos os cadernos que eu tinha e joguei fora, né? Disse, rapaz, não quero saber disso não, ah. porque o dia que eu precisar de alguma coisa é só eu comprar um livro que tem lá. E Aham. aonde tem muita coisa que só aquela professora, É aquele verdade. professor passou e eu não É encontro aquele verdade. conhecimento mais É em lugar verdade. nenhum, porque É ele verdade. pegou conhecimento bruto, lapidou e É entregou de isso aí. bandeja para mim. Mas tu jogou fora mesmo? Joguei. E eu me arrependo. Mentira! É sério. Menina, eu tenho tudo guardado até hoje, sabe? Eu tenho uma caixa gigante e minha mãe fica, tá dando bolor aí dentro. Eu falo, deixa que é meu. Eu lembro até hoje de tudo que tem aí dentro. Se um dia eu precisar, eu sei onde procurar. Anotações são preciosas. E eu sou a rainha do É papel, verdade. viu, Murilo? Nossa senhora, ó. Cara, aqui, ó, eu anoto tudo. Eu sou a rainha do papel. É Só a anoto. rainha do gesso e a rainha do papel. Menina, eu sou das antigas. Eu sou daquela que vai pra obra com um caderninho debaixo do braço, sabe? Eu também, nada substitui minha agenda de papel. Pois é, é complicado, complicado. Mas vamos aproveitar, Murilo. Fala um pouquinho de você aqui pro pessoal, se apresenta. Bem, pessoal, para quem não me conhece, eu sou engenheiro civil, tá? Eu sou formado aqui na Universidade Estadual do Maranhão, aqui no Maranhão, e eu iniciei minha carreira em canteiro de obra, contei um pouquinho da minha história aí. Fiquei quase 5 anos dentro de obra mesmo, fora, sem contar a época de estágio. E aí, depois de 5 anos executando obras, eu comecei a fazer concurso público meio que por brincadeira, né, assim, sem nenhuma pretensão, mais para me testar e etc. E Uhum. acabou que eu passei em alguns concursos e hoje eu sou engenheiro concursado
há 13 anos num banco público, né, onde eu trabalho atualmente basicamente com análise e acompanhamento de obras públicas, de orçamento, licitações, até a finalização da obra. Além disso, também, lá nesse banco público, a gente também trabalha na área de avaliação de imóveis, que é uma outra área que tem muita demanda para engenheiros Muita e arquitetos. demanda mesmo. Hoje, cada vez mais, eu vejo no mercado, viu? Muita demanda para engenheiros e arquitetos e sou professor, coordenador de pós-graduação e mais algumas coisinhas aí. E mais um montão de coisinhas, né, Murilo? Mas o que eu acho mais legal, Murilo, é que você passou realmente do canteiro de obra, passou por todas as áreas, né? Você conseguiu passar, sabe, pelo canteiro, pela parte de gestão, gerenciamento, até chegar agora onde você está, que virou a sua especialidade, o orçamento, né? E vou te dizer Exatamente. que eu vejo muito orçamentista que nunca pisou no canteiro de obra querendo dar preço para morrer, sabia? Exatamente. E eu acho que isso, independente da área da engenharia, da arquitetura que você queira se especializar, eu acho que é como se, que o canteiro de obra é como se fosse a residência do médico, né? É isso Tu aí. tem que ir para lá, assim como o médico tem que ir para o pronto-socorro, fazer aqueles primeiros atendimentos, o engenheiro, o arquiteto, se ele quer ser um bom projetista, se ele quer ser um bom orçamentista, o ideal é que ele tenha uma experiência em canteiro de obras. Por quê? Porque só assim ele vai conseguir fazer melhores projetos, melhores orçamentos, mais assertivos. E isso é Uhum. muito importante. Não, é exatamente. Cara, isso é fundamental. E posso falar, é bom ter outro profissional falando, né? Porque eu falo isso também para projeto, igual projetista que não sabe como é que funciona, como é que monta, como é que constrói. Cara, o cara faz um projeto que não serve para nada, né? De verdade, no fundo, é isso. Isso, e até mesmo para poder ver como, os nossas áreas de atuação têm uma interface, uma das maiores obras que eu já executei era toda de drywall, as paredes internas e com outras soluções Pois é, tecnológicas para esse tipo de sistema. exatamente, exatamente. Então, o que eu acho bacana, né? A gente. Até. Vamos trabalhar um pouco nisso? Vamos falar um pouco, Murilo? Vamos falar um pouco disso. Para quem não me conhece também, eu sou Helena Rodrigues, Dama do Gesso. Trabalho com construção a seco já há 13 anos, só trabalhei com isso. Não entendo de concreto, tijolo, reboco, emboço. Não é minha área. O máximo que eu entendo é um cadinho de fundação. Tava com o Vinícius essa semana e vi que eu tô no caminho certo, viu? Não tô longe, não. E chamei o Murilo para a gente bater esse papo, trocar um pouco da ideia, né? Porque, Murilo, vou te falar, qual foi a principal motivação que me fez chamar? Eu vejo muitas pessoas com dificuldade de fazer orçamento, não só de steel frame, mas de tudo. E como você é um cara que tem curso nisso, que está focado nisso, cara, qual que é a maior dificuldade que você vê da galera, né, na hora deles fazerem um orçamento? Por que eles têm tanta dificuldade de fazer um orçamento? E como é que eles perdem essa dificuldade, né? Existem vários motivos para a gente ter uma dificuldade de fazer um orçamento. O primeiro grande motivo é quando eu tenho projetos ruins, projetos mal feitos, projetos incompletos, né? Se eu não tenho uma matéria-prima boa, a matéria-prima essencial de um orçamento é um bom projeto. Se eu não tenho um bom projeto, consequentemente eu não teria um bom orçamento. Agora, quanto ao aprendizado das pessoas, eu imagino o seguinte, vou até te perguntar aí na tua experiência pessoal. Tu teve na faculdade alguma disciplina de orçamento de obras? Eu acho que não, viu? Pois é. Eu também não. Dentro de uma das disciplinas que eu tive de tecnologia das construções, um professor, por conta própria até, porque não fazia parte da ementa, decidiu dar para a gente uma parte de orçamento. Então, o que acontece muito? As faculdades, hoje em dia, de engenharia de arquitetura, muitas vezes não tem uma disciplina específica para isso. Então, tu vê ali 4 ou 5 aulas e, às vezes, o aluno sai da faculdade achando que sabe fazer orçamento, né? Uhum. E o que acontece? Como é uma área que ainda não tem uma norma técnica, né? Diferentemente, por exemplo, da área de concreto, que eu tenho uma norma de como fazer um prédio. Mas você acha que poderia ter uma norma de orçamento? É interessante, eu não tinha parado para pensar nisso, não sabia? Essa norma ela já vem sendo debatida. É mesmo? Porém, o que acontece é que existem muitos conflitos, principalmente entre os órgãos de controle, aqueles que fiscalizam a aplicação do dinheiro, tipo o Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, e do outro lado, os empresários e os segmentos empresariais. Então, existe uma série de conflitos aí, por isso até hoje não se conseguiu fazer uma norma. Então, o que isso quer dizer? Que a pessoa que quer se especializar, quer entender de orçamento, ela precisa, primeiro, estudar bastante depois da faculdade, porque o que tu vê na faculdade não é suficiente, e também se manter atualizado.
Quem Sim. aprendeu a fazer orçamento ano passado e não está em constante atualização, com certeza já pode cair, já pode começar a cair em erros, porque as coisas vão mudando ao longo Mas do quando você tempo. fala coisas, é o que? São os materiais, soluções Não, construtivas, é o quê? não, vamos lá. Do orçamento em si, o que vai mudando são legislações Tá. e, digamos assim, algumas questões acerca do assunto que os órgãos de controle vão tomando decisões judiciais que começam a dizer, olha, isso aqui até hoje era assim, a partir Hum. de agora é assado. Dá um Exemplo, exemplo aqui pra BDI. gente. Tá, Isso, BDI. BDI. BDI, até 2012, o modo de calcular e os parâmetros eram uns. Em 2013, o que aconteceu? Uma decisão do Tribunal de Contas decidiu montar um acórdão, que é uma decisão deles. Olha, a partir de Aham. agora, BDI para obra pública é assim. Então, o que Tá. acontece? Em relação a isso, vai mudando várias É. pequenas coisas ao longo do tempo. Teve coisa que mudou já esse ano. Acerca, por exemplo, de Hum, como montar custo de ferramentas no orçamento de obra. Então, se eu hum. não estou realmente atualizado, eu fico para trás. E o que eu Entendi. percebo hoje é que 95% dos profissionais, quando eu analiso os orçamentos lá no banco, apresentam orçamentos com algum tipo de erro, algum tipo de equívoco, ou seja, que demonstra que a pessoa não está capacitada para isso. Entendi. Que ela não se atualizou, não foi em cima disso, né? Vou te falar, eu nunca Exatamente. participei muito de licitação, não. Participei de algumas, né? De orçamentos públicos. E eu lembro que mudava de região para região, para estado. Muda mesmo ou não? Isso é um negócio que eu tô lembrando errado. Ou de Olha só, prefeitura para prefeitura. Não tem um negócio desse? Não muda ou não? existe o seguinte, existem legislações que são a nível nacional e existem legislações que são a nível estadual e municipal. Tá. Né? Mas, além disso, o grande problema que a gente tem hoje no Brasil é que o corpo técnico dos órgãos públicos muitas vezes são pessimamente capacitados. Basta tu Uhum. ver, por exemplo, os concursos públicos para as prefeituras. Vê aí os salários, é 2.000, 1.500, 1.200. Então, o que acontece? A pessoa que vai para lá não se dedica Não. somente àquilo. Acaba que aquilo ali vira para ela um bico, como a gente chama aqui no É um Maranhão. bico. Ou seja, É. Aqui pois no Rio é. também é bico, Então, é bico, é bico, é bico. exatamente. Então, assim, não é que a legislação muda, é que as pessoas não têm capacitação adequada. Então, eu costumo dizer que muitas Hum. vezes tu tem que fazer numa licitação o feijão com arroz, porque se tu É. fizer feijão com arroz e macarrão, o, o cara lá do órgão público não sabe analisar, ele não estudou Entendi. aquilo, entendeu? Aham, entendi, entendi. Não, que eu lembro Então, que por isso tem essas mudava o peculiaridades. documento de. Mudava bastante os documentos, as exigências de licitação. Não é minha especialidade, não, tá? Eu sempre preferi trabalhar para o privado. Tipo, vou ser bem sincera. Público eu fugia um pouco. Eu fazia só quando valia muito, muito, muito a pena. Eu fugi um pouco. Exatamente. E eu até costumo dizer que se eu ganhasse na Mega Sena e tivesse uma mega construtora, Ah, acho que de tanto eu ver o povo apanhando nesses contratos de obras públicas, eu também não ah. queria mexer com obra pública, Ah, porque a mentira! pessoa tem muita dor de cabeça. As Tem. legislações são muito complicadas, a É muito burocracia interna detalhe, dos né? órgãos. É É. muito E fora a detalhe. burocracia interna, tu faz uma medição, às vezes tu demora 90, 120 É dias, quando verdade. Fluxo era de para demorar caixa só fica 30 dias. complicado, né? Fluxo de caixa complica, Exatamente. E complica fora que bastante. tu tá também sujeito às questões políticas, né? Que é também outra coisa bastante complicada. É verdade, é verdade. Que podem parar a obra e não retomar ela depois, né? Ou demorar muito para te pagar porque surgiu um atrito entre o gestor atual, o gestor passado, e etc e tal. Pois é, é complicado, é complicado. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Fora isso, né? Fora essa mudança de região para região, de não se atualizar, né? Você vê que as pessoas têm dificuldade na hora de fazer orçamento. É mais o que? É o custo direto, é custo indireto, é cálculo de BDI, são os impostos. Qual a maior dificuldade assim, que você enxerga que a Olha, galera não consegue mesmo? nós temos um primeiro problema que é exatamente, ele advém das pessoas muitas vezes não ter experiência de canteiro de obra, que é não saber ler e interpretar projetos. Esse é um Tá. primeiro grande problema, Você né? acha então que E a assim, grande maioria não tem dificuldade na hora de interpretar os projetos? muita dificuldade em ler e interpretar projetos. Isso se Tá. deve muito à questão da falta de
prática, falta de realmente Aham. estar no canteiro. Porque uma coisa é eu ler um projeto numa faculdade para fazer um trabalho de faculdade, outra coisa é eu executar uma obra, que eu vou ver todas as Uhum. interferências, etc. Então, quem tem essa experiência de canteiro de obra, é muito mais fácil conseguir entender um projeto. Por quê? Eu preciso entender o projeto, eu preciso identificar todos os serviços, eu preciso quantificar todos os serviços. Então, É. essa é uma primeira dificuldade. Uhum. Aí depois disso, vem uma segunda dificuldade, que é o seguinte: as pessoas acham que orçamento de obras é simplesmente eu pegar composição de custo pronta. Então as pessoas querem saber o É. seguinte, por exemplo, Ei, Murilo, no grupo do WhatsApp, Aham. me manda aí uma composição de custo de steel frame, por exemplo. Ou seja, a pessoa ela não entende que cada obra tem sua peculiaridade. Então, Sim, às vezes, a sim. mesma composição ela não serve para obra A, B, É C, D. verdade. Esse é um outro problema. Entendi. Além esse é o grosso da coisa, mas Então também as tem as pessoas são muito minúcias. generalistas, né? Elas tentam ser muito generalistas. Não, muitas vezes as pessoas querem, tipo assim, que haja um manual, assim, uma receita de bolo, onde eu possa seguir aquele passo a passo e fazer. E não é bem assim. Se Aham. eu fizer a receita de bolo, eu estou me nivelando por baixo. E Aham. digo mais, se o teu trabalho consegue ser substituído por uma receita de bolo, daqui a alguns anos tu está desempregado, porque vai vir um computador e vai fazer. E vai fazer aquilo. Aham, Entendeu? Por entendi. exemplo, na área de avaliação de imóveis, já tem Hum. vou até postar isso amanhã, uma Ah. empresa holandesa já está utilizando inteligência artificial para fazer avaliação de imóveis. Então, Gente, que assim, interessante. o que virá automático, passo a passo, a tendência é Uhum. substituído por máquina. A Entendi. inteligência do profissional nunca vai ser substituído por máquina. Né? Não, não, isso é verdade, isso é verdade. Eu acho que o poder que a gente tem de inovar, de se atualizar, né? Fazer isso faz completamente diferente. Muda E, de, completamente o nível. e saber analisar e interpretar os resultados. Né? Sim, Porque interpretar, né? se eu Igual, por botar. exemplo, steel frame não tem receita pronta, né? Dependendo da obra, eu vou usar uma composição de parede, uma composição de piso, uma composição de cobertura. E varia, né? Varia bastante. Eu falo, Então por eu isso já que vou. eu falo, pergunta. Eu sei que você vai perguntar, Não, vai. eu já vou então agora te rebater com uma pergunta Ah, assim. Aqui no meu estado, no Maranhão, é muito hum, difícil a gente olhar obras de steel frame. As sim, pessoas elas questionam muito a questão do custo. Então eu queria que tu sim. desse uma pequena palhinha aí sobre o custo de steel frame, a partir de quanto que ele Aham. viabiliza. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Tá, o que que acontece? O que que é muito diferente do steel frame para construção tradicional, tá, Murilo? Proporcionalmente, uma construção tradicional, quantos por cento é material, quantos por cento é mão de obra? Normalmente fica o quê? Em 50 torno de 50? 60 50 40? 50, mais ou menos isso. Pois é, normalmente é assim. Então, as pessoas, tradicionalmente, elas têm o costume de levantar o material, que é muito mais fácil. As pessoas não sabem orçar mão de obra e eu vejo cada vez isso mais claro, tá? As pessoas não sabem calcular a mão de obra. Então, o que as pessoas têm o costume? Eles pegam o material, levantam, um material mais simples de ser levantado, dobra, cobriu a mão de obra, beleza, tem o preço da obra. No steel frame isso não acontece. Como a gente trabalha com uma construção completamente industrializada, né? Cara, é material que foi feito por uma indústria, tem garantia, tem qualidade, tem controle de fabricação, sabe? É top, né? Você tá trabalhando com material top. Essa proporção muda. Ela normalmente fica entre 80 a 20, né? Quando é construções tradicionais. Populares, ela pode ir para o 70 a 30. E quando você começa a falar de alto padrão, ela vai para 90 a 10, em que 90% é material e 10% é mão de obra. Então, hoje, qual o problema que a gente tem? As pessoas não sabem precificar. Então fica uma falácia no mercado, porque elas levantam o material, dobram, pai, e vão botar mão de obra. Então elas mandam valores super acima, entendeu? E espantam. Acaba com essa história de que o steel frame é muito caro. O steel frame não é caro, tá? Pra você ter noção, eu tenho obras, tá? Obras que eu já fiz, modelo popular mais barata, que saíram R$ 900 o metro quadrado pro cliente. Eu vendendo, tirando e ganhando dinheiro. E isso É isso. construído, chave na mão. Só que eu fiz a especificação da parede correta, que atendia as demandas do cliente, né? Porque o steel frame eu consigo fazer uma coisa muito barata, provisória, ou eu consigo fazer uma coisa supra sumo, que é tipo assim, um cinema. Qual o isolamento acústico e térmico que um cinema tem que ter? Resistência ao fogo, né? Então, cara, hoje quase 100% dos cinemas no Brasil inteiro são feitos de drywall steel frame.
Mas as pessoas não entendem isso, né? Que por eu trabalhar com camadas e composições, eu posso ter essa variação de preço, independente se é cerâmica de R$ 10, de 40, de 50 ou de 200. Então a gente não está falando só de acabamento de louças, metais e revestimentos. A gente está falando da composição das paredes, da laje e da cobertura também. E isso abre uma gama e até eu vejo que se torna muito complexo para as pessoas, às vezes, entenderem, porque não é aquela história que é tijolo em pé, tijolo deitado. Muda, entendeu? São camadas que a gente vai trabalhando a composição. Então, uma obra de steel frame, é o que eu tô falando. Eu já vendia R$ 900 no metro quadrado, ganhei dinheiro, tá certo? Como eu já vendia 3, 4 mil reais no metro quadrado, porque eram composições muito complexas que o cliente precisava. Mas a grande vantagem E ainda tem mais, né? E você ainda tem que construir da maneira correta. O que é construir da maneira correta? O steel frame ele foi feito para ser um sistema ágil, para ser veloz. Mas no momento que ele não é veloz, ele não me traz economia na mão de obra. Ele tem que ser ágil. No steel frame, sabe aquela história tempo é dinheiro que a gente tem na cabeça? Tem que ser essa filosofia de vida. A minha filosofia de vida sempre foi obra rápida e obra barata. Eu sempre vendi velocidade. Então, por exemplo, eu nos meus treinamentos, nas minhas aulas, nos meus vídeos do YouTube, tá? Eu sempre falo de velocidade, porque você tem que trabalhar com velocidade. E velocidade é o quê? É gestão, é planejamento, e aí pega um calcanhar de Aquiles que a gente não está habituado. O brasileiro não está acostumado a fazer planejamento, gestão, controle, racionalização. Cara, bota um bando de homem, um batendo cabeça com o outro e a obra fica uma zona. Então, né? É isso mesmo. Eu brinco, cara, steel frame é muito simples, mas ele não é fácil, não é todo mundo que tem resultado no mercado, né? Então, eu acho que preço é o cara decidir. Vender, ele pode vender pelo que ele quiser. Agora, se ele vai ter resultado, são outros 500. Outro dia mesmo, vou contar uma história rapidinho. Tava num evento e tinha um cara apresentando uma casa que ele fez de steel frame linda. Eu falei, ai, gente, que bacana. Aí acabou a apresentação do cara. Falei, nossa, muito bonita a sua obra. Foi a segunda obra que você fez? Que bacana, você fez uma casa bonita assim. Ele, pô, eu fiz, Helena, mas eu queria ter conversar com você. Aí ele, por quê? Ele, pô, como é que eu ganho dinheiro igual você ganha? Eu falei, que? Como assim, menino? Ele pô, tu fatura tanto, acaba uma obra, faz outra, etc. Porra, essa obra eu fiz e tomei prejuízo. Eu falei, você tomou prejuízo? Como é que você tomou prejuízo? Quanto é que você cobrou? Ele, eu cobrei um X. Eu falei, mas isso foi o quê? Material mão de obra? Ele, não, só na mão de obra. O cara tinha cobrado 80% do que eu cobro normalmente. 80% a mais do que eu cobro normalmente. E aí, Aí eu fui e falei, não, menino, senta aqui comigo, vamos conversar. Senta aqui comigo, menino. Conta aí. E o cara, tipo assim, foi cagada de gestão, controle, etc. Cagada em cima de cagada. O cara perdeu completamente dinheiro em uma obra que ele podia ter sido extremamente lucrativo. Eu fiquei chocado. Eu falei, moço, vem cá, não acredito, gente. Senta, vamos conversar comigo. Aí eu comecei a conversar e orientar ele, né? Mas você vê como que a gente ainda culturalmente, eu falo até de engenheiro arquiteto, eu fico muito triste toda vez que eu falo isso. A gente não está preparado ainda e a gente tem que começar a se preparar para trabalhar com inovação, com tecnologia. Cara, que no final foi o que eu estava falando com o Vinícius lá da Fundação. Né? Eu perguntei para ele, eu falei, por que você trabalha com tanta inovação? Eu falei, porque traz retorno financeiro. Ele, pô, Helena, para que eu vou inovar? Porque eu sou bonzinho? Não, traz retorno financeiro. Todo mundo quer retorno financeiro. Eu falei, pois é, eu também. E a galera tem que começar a entender isso, né? Que inovação traz retorno financeiro, é bom para todo mundo. É bom para você, é bom para o cliente, é bom para o Brasil, é bom para todo mundo, né? Então, a questão do custo é muito pragmática por causa disso. As pessoas só vão ter o resultado e só vão ter o preço competitivo quando elas começarem a trabalhar com industrialização, com eficiência, né? Com gestão, com controle de obra. Exatamente, é isso aí. Inclusive, é um tipo de obra que diminui muitas etapas, né? Porque quando eu coloco uma parede, eu não preciso fazer chapisco, reboco, eu pulo uma série de etapas. Então, se torna até mais fácil nesse sentido de quantificar. E não precisa nem esperar secar, né? Secar essas camadas todas. Que o tempo de secagem delas demora, né? E além disso, uma outra grande vantagem que tem é que já existe toda uma indústria que já tem, por exemplo, instalações próprias para aquilo. A facilidade de manutenção também é muito maior. Se tiver um vazamento, eu não preciso quebrar, depois rebocar, enfim. Então, realmente
é muito vantajoso a construção Não, e industrializada. eu te falo que eu fico mal acostumada, Murilo, porque, cara, eu vejo a galera rasgando a alvenaria pra passar a tubulação, eu fico assim, gente, não é possível. O cara constrói, aí quebra, aí passa, aí chumba de novo. Falei, gente, não é possível com isso. Isso não é normal, é sério. Eu fico, como eu só trabalhei com construção seca, eu fiquei mal acostumada, né? Eu olho assim, gente, não é possível, não é possível. Tanto que tem uns memes, assim, o cara que descarregou 6.000 tijolos no lugar errado. Gente, eu fico assim, se fosse placa de gesso, não tinha essa história, viu? Ele não passava o dia inteiro. Era 2 horinhas e ele já descarregava o caminhão. É Impressionante, isso aí. impressionante. Mas vem cá, Murilo, você já trabalhou. Você falou com construção a seco. Você contou pra mim a história lá do resort, que você tocou essa obra inteira, do início ao fim. Como é que foi? Como é que foi essa gestão? Conta só. Porque a obra de hotel não é fácil não, viu? Vou te falar, residencial, comercial é moleza. Agora, hotel, meu amigo, que pepino. É, eu tive uma oportunidade de, assim que eu me formei, a minha primeira oportunidade foi na primeira empresa que eu tinha estagiado. E aí eu fui, na verdade, ser auxiliar de uma obra que era um resort. Só Uhum. que, quando eu cheguei lá para assumir, o engenheiro que seria meu chefe tinha sido demitido. E aí eu, recém-formado, é, me perguntaram, e aí, tem coragem? Eu digo, rapaz, coragem eu tenho, né? Eu posso não saber. E era uma mega obra. Aham. Lá eram 5 pavimentos, 242 apartamentos, um resort com piscina de 800 metros quadrados, Nossa. todo feito internamente em construção industrializada, não só drywall. Então era Aham. drywall, sistema de instalações hidráulica PEX, Ai, PEX é o máximo, né, gente? Eu adoro trabalhar com PEX. exatamente. Então toda uma obra, tudo que era interno era preparado para ser industrializado, de modo que, por exemplo, se tiver um problema de instalação sanitária em um banheiro Ah. de um dos apartamentos, não vai afetar o de baixo, são instalações independentes, né? Aham. Porque numa obra convencional, a instalação sanitária do apartamento de cima fica dentro do apartamento de baixo, né? É, Lá não, é tudo verdade. se resolve no mesmo apartamento, então, enfim. Foi uma obra muito desafiadora, porque primeiro eu era recém-formado, segundo Sim. que era uma obra que quando eu cheguei na porta da obra tinha um outdoor escrito o seguinte, Ah. entrega da obra, 29 de outubro de 2005 às 19 horas. E assim, eu pensava que era uma previsão, e não. Murilo, olha, essa obra vai ser inaugurada nesse dia, você sendo engenheiro ou não. Então, ou Foi o seja, famoso eu se vira, preciso. né? Exatamente. Então eu tive que aprender a planejar e acompanhar e a controlar obras à força. Eu era Aham. aquele cara que conferia até quantos lavatórios o cara fixava por dia. Eu tinha uma Aham. planilhinha para poder ir controlando, porque se aquilo atrasasse, ia atrasar a entrega da obra. E realmente saí dessa obra com muito Não, e quantos aprendizado. quartos eram? Era muito quarto, né, gente? 242. Pois é, gente. Aí você tem que ter muito controle do índice de produtividade da pessoa, né? Pra ter certeza que ela vai garantir aquele prazo. É um negócio E, assim. e fora que é uma obra que é entregue com TV, com cama, com talher, pronto para realmente inaugurar. Imagina a complexidade disso. Pois é, cara. E aí eu posso te falar, e vai no negócio que eu bato. Eu fico assim chateada quando eu vejo a grande maioria dos engenheiros não controlando isso. Você pergunta pro cara, por exemplo, eu pergunto, né? Eu pergunto para as pessoas, vem cá, quantos metros de chapa você fixa por dia? O cara, não sei. Cara, como é que você vai calcular sua mão de obra? Quantos metros quadrados de estrutura você faz? Não sei. E o acabamento? Pô, cara, eu fico para morrer com isso. Isso é básico, tanto para orçar quanto para planejar uma obra. Se eu não tenho Pois é. esses índices, eu tô morto. Né? É por isso que as pessoas querem que tenha uma tabela já com isso pronto. Pois Quando que é. E eu varia. tenho que calcular isso, entendeu? Não é complicado. Ah, Murilo, deixa eu até lembrar um negócio. Vamos fazer uma coisa? Você sabe o que eu fiz com o Vinícius e fiz com o pessoal do Viverte Kitnet hoje de manhã? Quem tá aqui na live com a gente, fica até o final, que vocês vão tirar um print da live. A gente vai fazer uma pose bonita, viu, Murilo? E aí vocês tiram um print da live, compartilham no story de vocês, marca a Dama do Gesso e marca o Murilo. Bota no stories e para quem fizer isso, eu vou dar um prêmio. Vou dar um prêmio pra pessoa no final. Murilo, se você também quiser presentear a galera aí, esse é o momento. Dá um prêmio Com pra vocês certeza. no final, tá? Mas tem que marcar a gente no stories, tá certo? É no stories. E daqui a pouco eu revelo qual vai ser meu prêmio. Cara, o pessoal hoje me pegou de surpresa. O Vinícius outro, não, vamos dar um prêmio. O prêmio? O que a gente vai dar pros outros? Não, vamos dar um prêmio. Eu gostei, ficou bacana, ficou bacana.
Vamos sim, Mas, eu já tenho um presente pronto aqui também. show, maravilha. Mas vem cá, então você foi e entregou o hotel inteiro, com talher, roupa de cama, travesseiro, tudo. Tudo. E como eu falei, todo ele interno de drywall, né? E com toda, até banheiro, áreas E molhadas, como é que foi tudo. mão de obra? Você falou que lá no. Lá é ótimo, aí no Maranhão não tem. Não tem muita mão de obra, não tem muita cultura. Essa mão de obra veio da onde para executar esse hotel, por exemplo? Essa empresa que eu trabalhei, ela já estava começando a construir com drywall, então ela já tinha Ah, uma equipe legal. de E gesseiros, ela né? era daí da região mesmo. Daqui. E Legal, todos funcionários da própria construtora, não era legal. terceirizado. Sim. Só que o que aconteceu foi que, devido a problemas financeiros na época da empresa, Hum. me deram uma ordem de segurar um bloco inteiro de apartamentos. Ó, Murilo, não constrói ainda, Oh, que a gente não sabe se vai conseguir finalizar esse terceiro bloco. Qualquer coisa a gente tá. entrega só esses dois e pronto. Uhum. 6 meses depois da data que era para mim ter começado o terceiro bloco, Ah. falaram, Murilo, pode começar o bloco. Aí eu Oi? disse, não, mas espera aí. 6 meses? Aí eu perguntei, vem cá, esse aqui é para entregar então depois, né? Não, Murilo, tu vai ter que entregar esse daí junto com os outros, te Caraca, e como vira. é que você fez? Aí eu tive que fazer todo um planejamento da obra, trabalhar fim de semana. E aí, um dos gargalos que eu tive foi exatamente nos gesseiros, porque E eu aí? não ia conseguir, com as equipes que eu tinha, Aham. fiz a conta mesmo na munheca de produtividade, eu vi que com a equipe que eu tinha, eu não ia conseguir finalizar a obra com a minha equipe. E aí a gente precisou buscar uma Ah. empresa para terceirizar praticamente toda a E não valia a montagem. pena lá no local treinar mão de obra, não? Pegar mão de obra da região? Nós tentamos, assim, só para te ter uma noção Ah, do grau de dificuldade dessa obra, era uma cidade muito pequena, né? É uma ah, cidade, hoje é um polo turístico, mas é uma cidade muito pequena, e hum, que, por exemplo, vou dar um exemplo assim mais grosseiro, tá. carpinteiro de Ah, forma, né? aham. Para fazer forma para concreto armado. Hum. A gente mandou passar um carro de som na cidade, falando que a gente queria Mentira, é contratar. sério? Sério, sério. Que isso, Porque gente? não tinha outra forma, entendeu? É. E aí a gente mandou passar um carro de som na cidade, olha, precisa de carpinteiro. No outro dia, na porta da obra, tinha dezenas de pessoas. Só Ah, que, como era uma região que era na beira de um rio, né? Tinha um rio que era o grande sei. atrativo turístico da região, todos os carpinteiros que tinham só sabiam fazer barco, nunca tinham trabalhado em obra. Então, Oxe, era uma cidade que praticamente construção nada. Então, assim, a não gente tinha. conseguiu ainda treinar algumas pessoas, mas Aham, para a velocidade que a gente precisava, não dava para eu montar uma equipe só com pessoas nativas. Então, a gente entendi, montou entendi. assim uma proporção de 80% de profissionais já experientes para 20% de profissionais iniciantes, né? Entendi, E, entendi. foi bacana, foi boa tua pergunta, e fica uma dica para o pessoal aí, quando a gente vai construir obras de grande porte, como no caso desse, é, eu consegui que a própria fornecedora de materiais, no caso, por exemplo, de drywall, a Uhum. fornecedora enviasse para lá um técnico para ensinar os meus trabalhadores. Então E ele se eu te ficou lá falar que eu uma sempre fiz isso semana, nas minhas obras? pronto. Ele ficou lá Sempre uma fiz nas semana minhas obras. ensinando. É, eu Isso. sempre. Eu te juro pra você, na minha empresa, eu sempre tive pelo menos um. Chegou o momento de eu ter uns quatro profissionais que eram instrutores, que a função deles era ficar requalificando e melhorando a nossa mão de obra e treinando as pessoas novas, né? Que uma coisa que. Isso eu falo para todo mundo. Você não vai encontrar mão de obra de steel frame na sua região. Não vai, você tem que assumir isso. Os bons que tem no mercado, eles querem ganhar demais, eles estão certos, é lei da oferta e Isso. demanda. Se eles podem, Isso. cara, cobra. Quem pagar, porra, excelente pra eles. O que que acontece? Eu via que depois que eu treinava o cara e ele ficava bom, ele ficava um pouco mais esperto, ele queria ganhar demais. Falava, ó, então toca aí seu negócio, vai sua empresa, não tem problema nenhum, sou parceira deles até hoje. Mas, cara, o que eu capacitei de mão de obra foi assim, começou a dama do gesso. Como é que foi? Eu ia treinando minha mão de obra, eu falei, vamos treinar os outros então, né? O que que custa? Já treinei tanto peão na vida para aprender, não custa nada, né? E essa é uma estratégia Exatamente. excelente para as obras. Eu vejo as pessoas desesperadas, de tipo, ai meu Deus, não tem ninguém na minha região. Cara, pega o pedreiro e ensina, pega o construtor de barco e ensina, os caras aprendem, né?
E te digo, quando a gente trabalha com tecnologia, com inovação, é mais fácil ainda o aprendizado, né? Quanto mais industrializado, mais fácil. E fora Pois que, é. quando tu pega um sistema como esse, a possibilidade de gambiarra é menor, né? Por É quê? verdade. Porque quando eu pego um serviço desse convencional, às vezes o cara já aprendeu há 30 anos atrás fazer errado e vem fazendo errado há 30 anos. É E verdade. aí, quando eu quero mudar, falar, olha, não é assim que se faz, é assado, ele diz, É, não, Murilo, isso aqui eu já faço há 30 anos dessa maneira, a resistência à mudança é muito grande. é E muito quando eu grande. ensino algo novo, a tendência é que ele aprenda certo. E É. assim, é muito mais difícil ter gambiarra num sistema industrializado do que num sistema Sim. artesanal. E eu te digo que com todo o sistema industrializado a gente usa quase 100% parafuso, né? Quase tudo é parafusado, né? A gente não tem as coisas chumbadas, coladas, né? Fixadas com argamassa, por exemplo. Então é muito engraçado, cara, a experiência que eu tinha. Você ensina o pedreiro a parafusar. Meu amigo, ele não quer largar a parafusadeira. Ele não quer. Ele acha uma. Ele parafusa tudo da vida dele. Ele vai estar parafusando. Igual dar um nível a laser. Dá um nível a laser pro pedreiro, gente. O cara vai usar pra tudo. É pra botar tubulação, é pra botar cerâmica, é pra botar porta. O cara vai achar o laser, o nível a laser, gente. Eu choro de rir, viu? Eu me divirto. Eu sou muito de obra, viu, Murilo? Então, eu me divirto, juro. Com os homens na obra, com os meninos na obra, eu fico assim pra morrer. Me divirto muito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Fale. Até para os engenheiros, arquitetos e estudantes que estão assistindo a gente aqui, Sim. assim, é muito comum no nosso segmento ter aquelas pessoas que às vezes não têm a formação e começam a trabalhar. Eu te pergunto o seguinte, na tua concepção, qual a importância de um engenheiro, de um arquiteto para assumir esse tipo de obra e quais são as principais patologias que tu encontra, principalmente quando é uma mão de obra não Excelente. qualificada? Beleza, vamos lá. Qual... Isso é importante, porque eu vejo muitas pessoas. O steel frame, como eu falei, é simples. As pessoas aprendem com facilidade, né? Só que, por não ter o embasamento técnico que a gente tem na nossa formação, né? Não sabe a importância, por exemplo, de uma junta de dilatação. Não sabe a importância, por exemplo. A gente tem vários tipos de parafuso. Eu tenho um parafuso para estrutural, para fixar a estrutura. Eu tenho um parafuso para o chapeamento interno. Eu tenho um parafuso para o chapeamento externo. Eu tenho um parafuso para piso. Então, elas não entendem a importância dos materiais e de alguns detalhes construtivos. E aí elas só vão entender a importância daquilo depois que dá merda na obra, né? Literalmente depois que dá merda na obra. Então, por exemplo, construção de drywall steel frame. Eu tenho que usar C3 ou até às vezes uma argamassa mais elástica. Por quê? Porque a gente tem um sistema articulado. A pessoa que não entende sobre construção, sobre obra, não estudou isso, ela vai ler a C3, ela vai comprar, só tem a C1. Deve ser a mesma coisa. Qual que é a diferença da C1 para a C1? É tudo a C, né? Tudo argamassa. E vai e bota. Aí depois a cerâmica começa a soltar e descolar todinha, aí ela fica desesperada. E eu já vi isso muito, 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 muito. E onde que mais dá problema que você está perguntando é, infelizmente, na fachada, tá? Fachada de steel frame é um inferno, dá muito problema. E por quê? O que a gente precisa entender? No steel frame a gente trabalha com diferentes composições de sistema. E na fachada, hoje em dia, no Brasil, né, o que a gente tem mais comum? Tem as placas cimentícias. Só que as placas cimentícias variam a composição de fabricante para fabricante. A gente tem placa cimentícia folhada, a gente tem autoclavada, a gente tem a fibrosa, a gente tem a monolítica rígida, a gente tem vários tipos de placa cimentícia. E cada fabricante de placa exige, e eles não estão errados, um sistema de fixação e um sistema de acabamento diferente. E a grande maioria não lê manual, as pessoas não leem manual. Acham que é tudo igual. Placa cimentícia, bota, blauf. E aí bota um acabamento, blauf, qualquer, não olha qual é o acabamento para aquela placa, e aí depois trinca a fachada todinha. Não tô brincando, Murilo. 90% dos problemas acontecem na fachada. Igual, por exemplo, fachada de steel frame tem que ter junta de dilatação e ponto final, né? A grande maioria dos fabricantes pedem juntas a cada 6 metros, é isso aí, a cada 6 metros, de 6 em 6 metros na vertical e na horizontal. As pessoas não querem, não botam. Aí, por exemplo, tem arquiteto, eu não quero pôr. Eu falo, então eu não vou fazer obra. Eu sou assim, eu sou bem rígida com relação a isso. Então eu não vou fazer obra, que vai trincar e depois eu vou ter que voltar. Mas é feio. Eu falei, meu amigo, não tem feio bonito, tem que funciona.
Entendeu? Por mais que eu seja arquiteta, né? Eu sou aquela arquiteta que não vai no casa-cor. Tá? Eu sou arquiteta de obra. Eu falo, cara, então vai trincar. E eu não vou fazer um negócio que vai trincar, porque depois você vai reclamar, o vizinho vai olhar e vou falar que o sistema é ruim e não tô afim. Então, né, o que acontece? Você entender, você ser arquiteto ou engenheiro, você entende a funcionalidade das coisas. Todo engenheiro sabe que precisa de junta de dilatação em todos os sistemas, que as coisas trabalham, né? Todos eles entendem uma argamassa, entendem a importância do parafuso. Cara, o cara quando não entende, quando não tem formação, ele pega o parafuso fosfotizado, que é aquele pretinho interno, e bota na fachada. Cara, aquilo não dura 2 meses. Corrói o parafuso e cai a placa na cabeça dos outros. Eu fico pra morrer. Então Imagino também é uma diferença grande. Fala. Imagino também que permeabilização deve ser um outro problema, né? É muito problema, porque a gente, mais uma vez, a gente trabalha com placas e tem sistemas de tratamento de junta. Se as pessoas não fazem o tratamento corretamente da infiltração. Por exemplo, a gente tem que ter membrana de vapor numa obra. Tem gente que acha que não precisa. Ah, não vou botar uma membrana de vapor, não, é que a minha região é muito seca, não chove. Cara, não é assim. Porra, tem uma obra aqui no Rio de Janeiro, que foi uma obra que eu fiz o projeto, não foi uma obra que eu executei, mas eu fiz o projeto e forneci o material, né? E na época, esse cliente que contratou a mão de obra, ele foi e ele me ligava, mandava umas fotos, e aí eu falava, ó, isso tá errado, isso tá certo. E uma das coisas que eu falei que estava errado, e eu imaginei que ele tinha consertado, é que não tinham trabalhado com membrana de vapor na obra. Então, botaram a placa cimentícia, botaram a placa OSB, que é uma placa de madeira estrutural que a gente usa, né? Para estabilização da estrutura, ajuda bastante. E eles não botaram a membrana. O que aconteceu? Com o tempo, foi passando umidade pela placa cimentícia até a placa de madeira estrutural. E por mais que a placa, ela tenha... Olha, a placa de OSB, ela tem muito tratamento. Você conhece esse material OSB ou não? Conheço. Então, ele tem tratamento anti-fungo, anti-fogo, anti-cupim, anti-tudo, cara. Eu brinco aqui que aquilo não é mais madeira. Mas com o tempo, com a umidade, a água foi o quê? Ela foi lavando a madeira. Deu cupim na construção do cara inteiro depois de 5 anos. E aí ele foi e me ligou e mandou mensagem. Falei, cara, mas e a membrana? Ah, não, a gente achou que era bobeira. Porra, é lógico que não é bobeira. Se tá no manual, tá por algum motivo. Ninguém vai botar alguma coisa só pra ser chato. Ah, não, eu vou ser chato com eles, vou ser pentelho. Vou ser pentelho, vou sacanear o coleguinha. Não é assim, entendeu? Então, o arquiteto e o engenheiro, eles têm que estar na obra para mostrar a importância, né? O que eu digo até eu brigo? Eu vejo muito engenheiro acabando virando peão encarregado de obra. A função dele, que é de acompanhar esses detalhes, ele não faz, eu fico revoltada com isso, né? Nas minhas obras, por exemplo, quando eu chegava numa obra, eu vi engenheiro no caminhão, me desculpa, se ele tá no caminhão é para ele ver se tudo que tá na nota tá no caminhão e fazer o controle, não é para descarregar. Então, eu sentava o pau neles. Então, a gente tem que ter isso. Até quem é engenheiro, quem é arquiteto de obra, saiba disso. A sua função é essa. É avaliar, é acompanhar os detalhes, acompanhar a qualidade, padronização. Você tem que ter um controle financeiro. Você tem que ter o controle, sabe, da mão de obra. O seu papel é esse, não é descarregar caminhão. Eu vejo uma galera que, tipo assim, numa vibe que eu juro que eu queria entender. De verdade. Não entendo. Isso me revolta, viu, Murilo? Que, cara, pra você ter ideia... A minha empresa, ela, no ápice, assim, de construção, eu cheguei a ter 1.200 funcionários. Então, eu contava com um corpo de engenharia muito grande, né? Para conseguir gerenciar tudo isso. Eram 28 obras simultâneas que aconteciam, né? Então, eu tinha vezes que eu me descabelava, porque, imagina, eu fosse uma vez por mês nas obras e passava o dia inteiro na obra, né? Então, eu cobrava muito deles. Eu falava, cara, seja engenheiro, não seja peão. Né? Eu acho que o mais importante é isso. A importância do arquiteto e do engenheiro seja o profissional da obra, não seja o peão. O peão você tem o mestre de obra, você tem o líder, e essa é a função deles, não é a sua. Acho que o mais importante é isso. Exatamente. A técnica aliada com a questão do gerenciamento. E uma outra área também que eu percebo que as faculdades deixam a desejar, né? Elas querem que o engenheiro, que o arquiteto vão para a obra, mas as disciplinas de gestão, né, de gerenciamento, são meio que deixadas de lado. E só o que o engenheiro e o arquiteto faz na obra é gestão. Gestão de recursos, gestão de material. Eu costumo até dizer que é quase que um administrador.
né? Isso. Não, é o administrador no fundo. E ó, eu vou te dizer, viu, que eu já tive na minha empresa administradores ajudando no gerenciamento da obra, era excelente, viu? Você vê E sincero. aí, sim, e outra coisa também importante quanto a isso são os engenheiros de produção, né? Que às vezes o engenheiro de produção Nossa, ele fundamental. fica, ele fica meio perdido, né, nas funções dele, e eu vejo muitos engenheiros de produção ajudando muito em obras devido a essa Sim, capacidade que eles têm de planejar, de gerenciar, de acompanhar. Então pois é é. fundamental que os profissionais de engenharia de arquitetura tenham na cabeça que uma das principais coisas que eles vão fazer, se forem executar obras, é gestão, é Uhum. gerenciamento, é administração. Pois é, exatamente. Isso é fundamental, fundamental. Ai, deixa eu revelar aqui para eles a surpresa. Gente, é o seguinte. Vocês que estão aqui com a gente, não é para fazer isso agora, viu? É no final da live só. Vocês tiram um print aqui da gente e eu vou compartilhar com vocês um link que vocês vão fazer download de um joguinho de projetos. Que vai ter projeto de steel frame, inclusive, viu? A galera curtiu, viu, Murilo? Eu fiz isso. Eu não sei o que é. Pra mim é normal, né? Mas a galera tem uma curiosidade pra ver projeto. É uma casinha terra que eu fiz um kitzinho, né? É a casinha que a gente monta lá no meu treinamento, na minha imersão. E aí a galera fica louca pra esse projeto, viu? Pois pronto, pois já que tu vai oferecer um projeto, eu vou oferecer Ah, outro. Aquelas pessoas que postarem lá o print, eu vou mandar por direct para eles um link para eles baixarem um projeto de uma casa popular completo, com orçamento, especificações, arrasou! tudo. Beleza? Arrasou! Cara, a galera agora vai ter. Não vai faltar referência, né? O povo fica louco. Eu queria referência, eu queria referência. Ó, o meu gato, meu Deus. O pessoal queria referência. Vai pra lá, princesa. O pessoal gosta de referência, agora vai ter referência de estilo, referência completa da construção tradicional. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, Bruno, que eu achei o máximo que você trabalha na Caixa. Porque a gente falou, né? O que eu já fiz de agência da Caixa Econômica de steel frame não tá no gibi. Não tá no gibi. E eu vejo muita gente falando, porque a Caixa, ela não apoia a construção civil, ela bota muita dificuldade. É complicada a Caixa, e tanto para obra pública quanto para obra privada. Só que para mim, né, é o contrário. Eu falo, gente, mas a Caixa tá moderna, eu fiz tanta agência de steel frame para eles, eu fiz tanto projeto para eles. Com você que tá lá dentro, qual é a sua visão assim da Caixa como incentivadora da construção civil no Brasil? Bem, assim, na minha concepção, não tem como separar a Caixa Econômica da construção civil no Brasil, né? Inclusive, nesse momento em que nós estamos vendo uma crise aí, a primeira instituição que chamam para socorrer a construção civil é a Caixa Econômica. Então, pode ver que foram anunciadas várias medidas de incentivo à construção. Então, por Aham. exemplo, prorrogação de prazo para pagamento das parcelas do financiamento, crédito para as construtoras e etc. e tal. Mas só para a gente ter uma noção da Ah, importância da Caixa para a construção civil, 70% do mercado de financiamento habitacional no Brasil é da Caixa. 70%, né? setenta Então, por cento. Caramba. exatamente. Então, assim, não existe paralelo no Brasil, e poucos países do mundo têm um banco com tamanha domínio de mercado em relação à construção. Tanto é que existe um quadro muito grande de profissionais de engenharia e arquitetura para isso, tá certo? Pois é, Agora, exatamente. Fala. são mais ou menos 2.300 engenheiros e arquitetos no Brasil Uau. todo, fora a rede das empresas terceirizadas, né? Porque os Aham. colegas aí que não sabem, a Caixa de vez em quando abre editais para que a sua pequena, pode ser uma pequena empresa, você vai lá, se cadastra, né? E você pode prestar serviço para a Caixa. Por exemplo, precisa de uma avaliação. Como a quantidade de engenheiros nossa do quadro é pequena, Hum. demanda um serviço para essa pequena empresa de engenharia de arquitetura que vão lá e fazem a avaliação. A mesma coisa para Uhum. orçamento, para acompanhamento de obra, etc. E além disso, praticamente 80% das obras públicas do Brasil também o recurso passa pela Caixa Econômica. Por quê? Porque há 15 anos atrás, quando se falava em obra pública, diretamente se falava em corrupção, né? Então, Aham. existem reportagens no Fantástico, CPI do Zanon do orçamento. Olha, aqui era para ter uma escola, o dinheiro foi liberado e cadê a escola que não existe? Então, o que Aham. acontece?
Foi criada essa instituição dentro da Caixa Econômica, esse corpo de engenheiros e arquitetos, que hoje é o seguinte, para poder apresentar um projeto de uma unidade básica de saúde, de uma quadra de esporte, uma pavimentação, existe todo um rigor de um acompanhamento dos projetos, do orçamento, da licitação, até a obra ser concluída. Então, aquela questão de, olha, o dinheiro foi liberado e a obra não existe, diminuiu drasticamente. Agora, tá certo. Agora, isso criou uma falsa, que eu vou botar aqui entre aspas, burocracia. Por quê? Porque o prefeito era acostumado a ele pegar o dinheiro e fazer ou não fazer a obra. E agora não, só vai fazer a obra se tiver projeto, só vai fazer a obra se tiver orçamento, o que é só vai fazer a obra. Gente? Exato. E aí causa essa impressão para o gestor público, é uma burocracia e tal. Não, está se exigindo um mínimo para que a obra seja entregue, né, sem superfaturamento, sem preços excessivos. Então, assim, é fundamental. Podem começar a observar as placas de obras públicas na sua cidade, que grande parte delas tu vai ver lá o símbolozinho da Caixa. O dinheiro não é da Caixa, mas passa pela Caixa. É diferente da habitação. E ela faz a gestão, né? Ela exatamente. E vou te falar que eu tive uma experiência lá nos Estados Unidos que eu achei muito bacana. Que as obras lá que são financiadas, né? E não só financiadas, tá? Mas todas as obras, o governo e o órgão financiador, eles acompanham todas as etapas. Então é assim, ó, eu fiz o radier. Vou falar por causa do steel frame, tá? Eu fiz o radier. O fiscal vai lá, olha o radier, aprova o radier, e aí só então depois eu posso começar a subir a estrutura de steel frame, por exemplo. Que é o certo, né? Que é o certo. Eles que liberam etapa por etapa. Eu achei um negócio... A primeira vez eu pensei, falei, porra, que saco. Só que não, cara, é o certo, porque você tem um fiscal acompanhando. Então, o que eu vejo a galera cobrando CREA, cobrando fiscal de obra depois, falando, não, o problema é a falta de fiscalização e etc. Cara, lá eles seguem a risca bonitinho. Você não pula de uma etapa para outra sem o fiscal ir lá, analisar o projeto e verificar. Eles, inclusive, não deixam você fazer concretagem antes deles validarem a armação. Você acredita nisso? É muito importante. Na verdade, isso aqui no Brasil já existe, porém não é cumprido, né? Toda obra pública ela tem que ter um fiscal. Só que aqui no Brasil o fiscal não faz o trabalho que é para ele fazer. Ele, na verdade, ele simplesmente assina uma planilha e ele não sabe o tamanho da responsabilidade que ele assume ao assinar uma planilha, tá certo? Eu até tive uma live ontem com o auditor do Tribunal de Contas, onde a gente falou um pouco sobre isso. Mas, para poder encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta. Já que tu teve essa experiência internacional, é verdade que a construção civil em outros países, como citou nos Estados Unidos, é muito mais produtiva que a brasileira? Porque eu vou te dizer, o peão lá já entendeu que tempo é dinheiro. E, cara, os homens sentam o pau de trabalhar, viu? Os homens trabalham muito. É impressionante. E aí eu vou te falar que é da ponta, é a conscientização não é nem do peão, é do ajudante, do servente de obra. Ele entende que tempo é dinheiro. E lá eles só trabalham com produtividade. E tem mais, tem uma coisa, né? Porque eu vou te dizer, aqui no Brasil eu não gosto de trabalhar no metro, tá? Vou ser bem sincera. Porque normalmente a grande maioria das pessoas que trabalham no metro, o cara faz uma cagalhada na obra, assim, fodida. Fica um acabamento ruim e depois eu tenho que refazer, tá? Mas lá o profissional já entendeu, e eu chamo a atenção dos profissionais de montagem, que ele tem que fazer o serviço bom e com velocidade, que a partir disso ele vai começar a ganhar mais, né? Então foi um negócio da conscientização da base. E juro pra você, eu tava lá agora no final do ano passado, que eu faço parte de uma associação de construtores de light steel frame lá nos Estados Unidos. Eu vou quase todo ano, eu não vou todo ano. E eu sempre aproveito para visitar obras desses caras. Eu ligo para eles, eu faço parte da associação, sou cara de pau mesmo, viu, Murilo? Eu ligo assim, ô, pessoal da associação, vem cá. Eu tô indo viajar para tal lugar nos Estados Unidos. Que construtora que faz parte da nossa associação que tem lá? Construtora tal. Liga para eles, vê se eles têm alguma obra que eu posso visitar. E eu pego e vou para a obra deles, né? E é impressionante como a mão de obra deles já entendeu que tempo é dinheiro. E eles buscam maneiras de construir mais rápido. Ferramenta, né? Porque eles têm umas ferramentas absurdas lá. Para eles já entenderam que ferramenta não é despesa, ferramenta é investimento. Porque aumenta a sua produtividade, aumenta a produtividade, você faz o quê? Você ganha mais.
Então, essa é a mudança assim, de paradigma, né? Que eu acho que a gente tem que, aos poucos, conseguir mudar na cabeça da nossa mão de obra, né? A nossa base, ela tem que entender essa questão da produtividade, da agilidade, e que a qualidade tem que ser mantida, porque construir 2 vezes, cara, é muito caro construir 2 vezes. Não tem como. Exatamente. Não tem Tem um como. autor que eu li um livro dele chamado Biraci Spinelli, engenheiro, que ele tem os dados, ele levantou mesmo na munheca. Ele disse Aham. que a produtividade americana é 32% maior do que a brasileira na construção civil. E aí eu Pois te é. perguntei para confirmar. Não, posso falar, esse bobeira mais, juro pra você. Eu vejo o povo lá parafusando o drywall, é um negócio fora de série, gente. É um negócio louco. Eu juro pra você, a última obra que eu fui agora, gente, eu fiquei assim, ó, chocada. Eu não tinha, sem palavras. O cara, ele ia com a professora, bu, 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 bu. Aí depois era o outro só cortando. Aí o cara cortava. O outro só encaixava a placa, o outro só botava lá. Era um negócio assim. E eu fiquei chocada, eu fiquei em estado de choque. Apaixonada, né? Mas tem que entrar na nossa cabeça. Tempo é dinheiro, as pessoas têm que entender. Quando o brasileiro entender que tempo é dinheiro, aí acho que a chave vira. Eu acho que o Com ponto é certeza. esse. Acho que o ponto é esse. Com certeza. Murilo, vamos encerrar, falta pouco. Quero muito te Vamos lá. agradecer, de paixão. Nossa, tá sendo o máximo esse papo. É muito bom ter contato com alguém com tanta experiência igual você teve. Cara, com a história do resort, a Caixa agora, eu acho fenomenal. Eu sou fã da Caixa porque eu vejo ela apoiando muita coisa. Eu pedi pra você falar pra provar que tem um povo que reclama muito. Ah, a Caixa é chata. Cara, tem que ser chata mesmo, gente. Tem tanta gente fazendo merda por aí que tem que ser chata. Não tem como. A gente tem que ser chato, né? Você falou de unidade básica de saúde, de steel frame. Foi uma coisa que a Caixa fez muita e teve muita gente fazendo merda. Mesmo assim, cara. Foi impressionante. Eu fiquei chocada. Com certeza. E até pra galera, gente, não deixa de dar o print aqui na live, ó. Vamos dar um sorriso. Vai, Murilo, vai. Dá um print na live, marca a Dama do Gesso, marca o Murilo, compartilha no story que vocês vão ganhar um jogo de projeto de steel frame, um jogo de projeto com orçamento completo. Vai vendo, gente, do Murilo. Que isso, real. Vai ser show isso aí, viu? Mas foi um prazer, viu, Murilo? Muito obrigada. Todo meu. Eu que agradeço aí o convite e no que precisar estamos à disposição. Com certeza essa parceria é longa e vamos marcar outros bate-papos aí para crescer a construção civil e a construção industrializada aqui no Brasil. Meu grande objetivo, mudar essa cara do Brasil, viu? Que pedreiro jogando embolso pra parede, pra mim não tem como. De bom ou de mau humor, aqueles videozinhos do cara jogando, eu juro pra você, é uma faca no meu coração, toda vez que eu vejo aquilo, viu? Verdade. Tá bom? Muito obrigada, Murilo. Gente, valeu. A live também vai ficar gravada no Instagram da Dama do Gesso. Quem quiser assistir que tá chegando agora, vai lá. Foi fenomenal, falamos várias coisas importantes. E vamos pra cima, Murilo, é isso aí. E vou baixar e botar no YouTube também. Arrasou! Bota no seu YouTube, então. Bota no seu YouTube. Show. Vou botar. Valeu. Bota lá. Tchau, gente. Obrigada. Até mais.